Olá pessoal, vamos começar então os nossos estudos desta semana 3, a apostila do PET, PET 3, língua inglesa. Falando em diários, um dos diários mais famosos do mundo, que se tornou um livro, conta a vida da adolescente Anne Frank. Você já ouviu falar sobre ela e sobre seu texto? Vamos conhecer parte da biografia de Anne Frank. Leia a primeira parte, daqui a pouquinho eu vou ler com vocês, e em seguida responda as perguntas. Eu não vou colocar aqui na tela, pessoal, as perguntas. Eu vou ler as perguntas e nós vamos juntos identificando as respostas aqui no texto, tudo bem? O texto na íntegra está disponível aqui neste link, o link que você consegue visualizar aqui, www.annefrank.org, ok? Tem o resto do endereço aí. Ele foi acessado em 16 de junho de 2020. Vamos à leitura do texto? Acompanhem comigo na sua apostila na página 20. Anne Frank was born in German city of Frankfurt in 1929. Employment was high and poverty was severe in Germany. And it was the period in which Adolf Hitler, todo mundo conhece, and his party were gaining more and more supporters. Hitler hated the Jews and blamed them for the problems in the country. He took advantage of the rampant anti-Semitic sentiments in Germany. The hatred of Jews and the poor economic situation made Anne's parents, Otto and Edith Frank, decide to move to Amsterdam. Segundo parágrafo. On September 1939, when Anne Frank was 10 years old, Nazi Germany invaded Poland, and so the Second World War began. Not long after, on 10 May 1940, the Nazis also invaded the Netherlands. Slowly but surely, the Nazis introduced more and more laws and regulations that made the lives of Jews more difficult. For instance, Jews could no longer visit parks, cinemas, or non-Jewish shops. All Jewish children, including Anne, had to go to separate Jewish schools. Terceiro parágrafo. In the spring of 1942, Anne's father had started furnishing a hiding place in the annex of his business premises at the Prinsengracht 263. É um nome alemão, me parece. He received help from his former colleagues. Before long, they were joined by 4 more people. Primeira pergunta feita pelo exercício. Onde, pessoal, Anne Frank nasceu? Esta é a primeira pergunta que nós vamos responder. Vamos aqui, Vamos à primeira parte do texto, onde nós temos Anne Frank was born in German city of Frankfurt. Ok? Aqui está a resposta. Neste trecho aqui, ó. Aqui eu tenho o seguinte. Anne Frank nasceu na cidade de Frankfurt. Onde fica Frankfurt? Frankfurt. Fica na Alemanha. Ok? Então vamos responder? Você tem duas opções. A primeira é responder em português. A segunda é transcrever do texto a própria resposta. Ok? Eu vou transcrever do texto. Então, Anne Frank was born in the city of Frankfurt. Pronto, respondi.
A segunda pergunta feita foi esta aqui. Acompanhem comigo aí na página 121. Segunda pergunta. Qual era o contexto histórico-econômico da Alemanha em 1929? Bom, nós podemos identificar a seguir. Observe. Employment, desemprego, era alto. E a pobreza, poverty, was severe. Ou seja, a pobreza eram severos na Alemanha. Ok? Então, nós podemos colocar aqui unemployment, was higher. Estou transcrevendo. And poverty was o quê? Severe, ok? Aqui nós estamos falando do lado social. Mas se eu andar um pouquinho mais, observe aqui. And it was the period, e foi o período no qual ou o qual Adolf Hitler and his party e seu partido were gain, observe, gain more and more supporters, ok? Supporters. Então aqui nós podemos colocar também que nós estamos falando do período nazista, ou seja, vou resumir, Nazi period, ou seja, período nazista. Então aqui nós temos a segunda resposta, ok? São apenas ideias, você pode responder em português caso queira, tudo bem? A terceira pergunta, pessoal, o que fez a família de Anne Frank mudar para Amsterdã? O que fez eles mudarem para Amsterdã? Nós vamos encontrar esta resposta bem aqui no finalzinho, ó. Vamos ver aqui. The hatred, ódio, né? Aqui abaixo, of Jews, dos judeus, and the poor economic situation, e a pobreza, né? A situação econômica do país, certo? Fizeram o quê? Anne's parents decided to move to Amsterdam. Então, podemos colocar o quê? The hatred of Jews, o ódio aos judeus ou dos judeus, né? And the poor economic situation. Então, o ódio aos judeus e a situação econômica, né, a pobreza das pessoas, fizeram que eles decidissem se mudar para Amsterdã. A pergunta número 4, observe, o que aconteceu quando Anne estava com 10 anos de idade? Aqui no segundo parágrafo nós já começamos a observar. On September 1939, em 1º de setembro de 1939, when Anne was 10 years old, quando Anne fez 10 anos, Nazi Germany invaded Poland, and so the Second World War began. Os nazistas, né, alemães, eles o quê? Eles invadiram a Polônia. Foi quando começou a Segunda Guerra Mundial. Né? O motivo da Segunda Guerra Mundial foi a invasão nazista à Polônia, certo? Began, começou, iniciou. The Second World War, Segunda Guerra Mundial, certinho? Vamos à próxima pergunta. Quais restrições os nazistas impuseram aos judeus? Quais restrições? Nossa, foram tantas restrições, né? Que nós podemos até enumerar aqui. No finalzinho do parágrafo, certo? Aqui fala, ó, os nazistas, né, introduziram, né, fizeram mais e mais leis, certo? Então nós podemos começar respondendo, more laws,
ou seja, mais leis, certo? Restrições, regulations, regulamentos, regulações, certo? Que é o mesmo que lei, mas vamos colocar aqui regulations. Minha letra não tá legal não, viu, gente? Regulations, tanto que eu vou até escrever de novo, porque eu não gostei disso não. Vamos lá. Vamos fazer uma letra mais bonitinha. Regulations, mais regulamentos, regulações. E o que mais? Jews, os judeus, não podiam visitar parques, ok? The Jews could no longer visit. Vamos corrigir isso aqui. Visit parks, cinemas e outras várias restrições que vocês podem ver que vem até aqui o final do parágrafo. Entre elas, pessoal, as crianças, né, elas tinham que ir para escolas destinadas especificamente aos judeus, certo? Vamos à próxima pergunta, e assim nós estamos trabalhando o texto. Pergunta number 5. Pergunta 5. A pergunta 5, na verdade, nós acabamos de responder, né, gente? Eu acabei fazendo alguma coisa aqui que nem mesmo eu entendi. A terceira pergunta, vamos revisar aqui. A terceira pergunta, o que fez a família de Anne mudar para Amsterdã? O ódio aos judeus, né? E também a pobreza, a economia. O que aconteceu com Anne quando ela estava com 10 anos. Eu li para vocês, mas eu não pus a resposta. Então aqui, ó, nesse trechinho, deixa eu mudar de cor, porque isso aqui vai ajudar você a responder, tá? Deixa eu fechar isso aqui e colocar aqui. Quando Anne tinha 10 anos, isso aqui que aconteceu, ó. Os nazistas invadiram a Polônia. Esta aqui é a resposta número 4, certinho? Vamos agora então corrigir mais algumas coisas. A aula gravada é assim mesmo, não tem necessidade de a gente regravar, né? Nós vamos corrigir. Aqui é a 4, aqui é a pergunta. Vamos lá, pergunta 5. Deixa eu colocar aqui a canetinha. Esta aqui é a 5 e esta aqui é a 6. É a que nós vamos responder agora, certinho? A pergunta 6, então, de novo. O que o pai de N e outras pessoas fizeram para se protegerem, né, contra os nazistas? N, onde eu vou encontrar a resposta aqui? No último parágrafo. No último parágrafo nós temos: In spring of 1942, Anne's father had started furnishing. Opa! Aqui, gente. Anne's father, o pai de Anne, tinha começado ou começou, certo? A construir, a mobiliar um lugar secreto, certo? Onde ele começou a construir este local secreto? Ele começou a construir este local secreto, pessoal, nas instalações comerciais, está aqui nas instalações comerciais que ficava neste endereço aqui na Alemanha, ó, tá? Em Prinsengracht 263. Este business premises aqui, nós podemos dizer que são instalações comerciais. Então, vamos responder. O pai de Anne começou a construir um local secreto. Então, vamos lá? Basta transcrever do texto. Anne's father, o pai de Anne, had started, ou seja, começou furnishing
Hiding place. A hiding place. Então, esta foi a pergunta número 6, de acordo com o texto, ok? Nós vamos agora para a segunda parte da aula. Certinho. Ei, ei. 1, 2, 3, gravando. Olá, pessoal. Vamos começar então. Olá, pessoal. Vamos começar então a nossa aula de hoje e vamos falar sobre Anne Frank. Você já ouviu falar de Anne Frank? Pois bem, falando em diários, um dos mais famosos do mundo, que se tornou um livro com a vida da... conta, né, a vida da adolescente Anne Frank. Você já ouviu falar sobre Anne Frank? 1, 2, 3, gravando. Olá, pessoal. Vamos começar então os nossos estudos desta semana 3, a apostila, né, do PET, né, PET 3, língua inglesa. Falando em diários, um dos diários mais famosos do mundo, que se tornou um livro, conta a vida da adolescente Anne Frank. Você já ouviu falar sobre ela e sobre seu texto? Vamos conhecer parte da biografia de Anne Frank. Leia a primeira parte, daqui a pouquinho eu vou ler com vocês.
e em seguida responda as perguntas. Eu não vou colocar aqui na tela, pessoal, as perguntas. Eu vou ler as perguntas e nós vamos juntos identificando as respostas aqui no texto. Tudo bem? O texto na íntegra está disponível aqui neste link, né? O link que você consegue visualizar aqui, www.annefrank.org, ok? Tem o resto do endereço aí. Ele foi acessado em 16 de junho de 2020. Vamos à leitura do texto? Acompanhem comigo na sua apostila na página 20. Anne Frank was born in German city of Frankfurt in 1929. Employment was high and poverty was severe in Germany. And it was the period in which Adolf Hitler, todo mundo conhece, and his party were gaining more and more supporters. Hitler hated the Jews and blamed them for the problems in the country. He took advantage of the rampant anti-Semitic sentiments in Germany. The hatred of Jews and the poor economic situation made Anne's parents, Otto and Edith Frank, decide to move to Amsterdam. Segundo parágrafo. On September 1939, when Anne Frank was 10 years old, Nazi Germany invaded Poland, and so the Second World War began. Not long after, on 10 May 1940, the Nazis also invaded the Netherlands. Slowly but surely, the Nazis introduced more and more laws and regulations that made the lives of Jews more difficult. For instance, Jews could no longer visit parks, cinemas, or non-Jewish shops. All Jewish children, including Anne, had to go to separate Jewish schools. Terceiro parágrafo. In the spring of 1942, Anne's father had started furnishing a hiding place in the annex of his business premises at the Prinsengracht 263. É um nome alemão, me parece. He received help from his former colleagues. Before long, they were joined by 4 more people. Então, esta é a primeira parte do texto que nós vamos trabalhar, tá? Antes de nós seguirmos para a segunda parte do texto, vamos responder as perguntas? Vamos identificar aqui no texto pergunta por pergunta. E a primeira pergunta, eu disse para você que não vou anotar aqui, por aqui a pergunta, mas eu vou colocar a resposta para você, tá? Então, observe comigo, deixa só eu sair daqui, para cá um pouquinho, isso. Deu certo não. Por nada, Ana. Acho que a gente podia fazer aquele negócio. Hum. Muito bem, agora sim, recuperado do problema, vamos à primeira pergunta feita pelo exercício.
Onde, pessoal, Anne Frank nasceu? Esta é a primeira pergunta que nós vamos responder. Vamos aqui, né? Vamos à primeira parte do texto, onde nós temos Anne Frank was born in Germany city of Frankfurt. Ok? Aqui está a resposta. Neste trecho aqui, ó. Aqui eu tenho o seguinte: Anne Frank nasceu na cidade de Frankfurt. Onde fica Frankfurt? Frankfurt fica na Alemanha, ok? Então vamos responder? Você tem duas opções. A primeira é responder em português, a segunda é transcrever do texto a própria resposta, ok? Eu vou transcrever do texto. Então, Anne Frank was born in the city of Frankfurt. Pronto, respondi. A segunda pergunta feita foi esta aqui. Acompanhem comigo aí na página 121. Segunda pergunta: qual era o contexto histórico-econômico da Alemanha em 1929? Bom, nós podemos identificar a seguir. Observe: employment, desemprego, era alto, e a pobreza, poverty, was severe, ou seja, a pobreza eram severos na Alemanha, ok? Então nós podemos colocar aqui unemployment was higher. Estou transcrevendo. And poverty was o quê? Severe, ok? Aqui nós estamos falando do lado social. Mas se eu andar um pouquinho mais, observe aqui. And it was the period, e foi o período no qual ou o qual Adolf Hitler and his party e seu partido were gain, observe, gain more and more supporter, ok? Supporters. Então aqui nós podemos colocar também que nós estamos falando do período nazista, ou seja, vou resumir, Nazi period, ou seja, período nazista. Então aqui nós temos a segunda resposta, ok? São apenas ideias, você pode responder em português caso queira, tudo bem? A terceira pergunta, pessoal: o que fez a família de Anne Frank mudar para Amsterdã? O que fez eles mudarem para Amsterdã? Nós vamos encontrar esta resposta bem aqui no finalzinho, ó. Vamos ver aqui. The hatred, ódio, né? Aqui abaixo, of Jews, dos judeus, and the poor economic situation, e a pobreza, né? A situação econômica do país, certo? Fizeram o quê? Anne's parents decided to move to Amsterdam. Então, podemos colocar o quê? The hatred of Jews, o ódio aos judeus ou dos judeus, né? And the poor economic situation. Então, o ódio aos judeus e a situação econômica, né, a pobreza das pessoas, fizeram que eles decidissem se mudar para Amsterdã. A pergunta número 4, observe: o que aconteceu quando Anne estava com 10 anos de idade? Aqui no segundo parágrafo nós já começamos a observar. On September 1939,
Em 1º de setembro de 1939, when Anne was 10 years old, quando Anne fez 10 anos, Nazi Germany invaded Poland, and so the Second World War began. Certo? Deixa eu ver aqui uma coisa, porque parece que não é a resposta. Né? Deixa eu ver aqui. O que Anne fez? O que aconteceu quando Anne... Ah, isso mesmo, ó. Eu aqui buguei aqui. Buguei bonitinho, né? Mas vamos lá. O que aconteceu quando Anne fez 10 anos? É isso que aconteceu. Os nazistas, né, alemães, eles o quê? Eles invadiram a Polônia. Foi quando começou a Segunda Guerra Mundial, né? O motivo da Segunda Guerra Mundial foi a invasão nazista à Polônia, certo? Began, começou, iniciou. The Second World War, Segunda Guerra Mundial, certinho? Vamos à próxima pergunta. Quais restrições os nazistas impuseram aos judeus? Quais restrições? Nossa, foram tantas restrições, né? Que nós podemos até enumerar aqui. No finalzinho do parágrafo, certo? Aqui fala, ó, os nazistas, né, introduziram, né, fizeram mais e mais leis, certo? Então nós podemos começar respondendo, more laws, ou seja, mais leis, certo? Restrições, regulations, regulamentos, regulações, certo? Que é o mesmo que lei, mas vamos colocar aqui regulations. Minha letra não tá legal não, viu, gente? Regulations, tanto que eu vou até escrever de novo, porque eu não gostei disso não. Vamos lá, vamos fazer uma letra mais bonitinha. Regulations, mais regulamentos, regulações. E o que mais? Jews, os judeus, não podiam visitar parques, ok? The Jews could no longer visit. Vamos corrigir isso aqui. Visit parks, cinemas e outras várias restrições que vocês podem ver que vem até aqui o final do parágrafo. Entre elas, pessoal, as crianças, né, elas tinham que ir para escolas destinadas especificamente aos judeus, certo? Vamos à próxima pergunta, e assim nós estamos trabalhando o texto. Pergunta number 5. Pergunta 5. A pergunta 5, na verdade, nós acabamos de responder, né, gente? Eu acabei fazendo alguma coisa aqui que nem mesmo eu entendi. A terceira pergunta, vamos revisar aqui. A terceira pergunta, o que fez a família de Anne mudar para Amsterdã? O ódio aos judeus, né? E também a pobreza, a economia. O que aconteceu com Anne quando ela estava com 10 anos? Eu li para vocês, mas eu não pus a resposta. Então aqui, ó, nesse trechinho, deixa eu mudar de cor, porque isso aqui vai ajudar você a responder, tá? Deixa eu fechar isso aqui e colocar aqui. Quando Anne tinha 10 anos, isso aqui que aconteceu, ó. Os nazistas invadiram a Polônia. Esta aqui é a resposta número 4, certinho? Vamos agora então corrigir mais algumas coisas. A aula gravada é assim mesmo, não tem necessidade de a gente regravar, né? Nós vamos corrigir. Aqui é a 4, aqui é a pergunta. Vamos lá, pergunta 5. Deixa eu colocar aqui a canetinha. Esta aqui é a 5 e esta aqui é a 6. É a que nós vamos responder
agora, certinho? A pergunta 6, então, de novo. O que o pai de N e outras pessoas fizeram para se protegerem, né, contra os nazistas? N, onde eu vou encontrar a resposta aqui? No último parágrafo. No último parágrafo, nós temos: In spring of 1942, Anne's father had started furnishing. Opa! Aqui, gente. Anne's father, o pai de Anne, tinha começado ou começou, certo? A construir, a mobiliar um lugar secreto, certo? Onde ele começou a construir este local secreto? Ele começou a construir este local secreto, pessoal, na, nas instalações comerciais, está aqui nas instalações comerciais que ficava neste endereço aqui na Alemanha, ó, tá? Em Prinsengracht 263. Este business premises aqui, nós podemos dizer que são instalações comerciais. Então, vamos responder. O pai de Anne começou a construir um local secreto. Então, vamos lá? Basta transcrever do texto. Anne's father, o pai de Anne, had started, ou seja, começou furnishing, hiding place, a hiding place. Então esta foi a pergunta número 6 de acordo com o texto, ok? Nós vamos agora para a segunda parte da aula. Oi, Ana? Eu tô gravando, porque aí essa aqui é para os meninos do Joaquim Rodarte. Ontem a Cidinha participou da reunião e ela comentou que a gente tem que ter algo mais do que simplesmente dar assistência para os meninos, sabe? Mas à noite os meninos não fazem nada. Aí o que, que eu decidi? Vou gravar e postar lá, se vocês quiserem assistir. Aí à noite eu fico tranquilo, não tem que ficar lá o tempo todo. Oi? Quem vai largar a Neide? Por que você vai acabar largando? Porque ela já avisou pra Neide. Ó, Neide, vou até dezembro. É? Janeiro você não precisa contar comigo. Nossa senhora. Você pode arrumar outra pessoa para vir em janeiro com você, ou você vê o que, que você vai fazer. Ela... Aí disse que ela falou com o senhor comentou com a Maria, falou, Maria, a Neide veio perguntar o dia que você vai largar ela, eu não estou dando conta, ela tá me reclamando, dando as pernas, eu falei, Neide, Maria, a gente não tem idade para ficar em pé do jeito que você está ficando aqui, não, eu falei, eu não dou conta, ficar em pé o tempo